fazendo a correção dos exercícios da aula número 50 de História que nós vimos ontem. São só 2 exercícios de múltipla escolha, então eu nem coloquei eles em PowerPoint, nada, vamos usar diretamente a apostila para que a gente possa, então, ganhar tempo. Vamos começar compartilhando a tela com vocês, que são pessoas da mais alta conduta, não é? E assim iniciaremos o processo. Eu vou pôr mais uma vezinha aqui só o nosso formulário de presença, caso alguém não tenha preenchido, né? E vamos lá. Então, cadê? Não está aí, está aqui. Acho que aqui é esse aqui. Muito bem. Então, esse aqui é o nossa apostila na página 337. Isso. Página 337, né? A aula de ontem que nós vimos sobre a colonização do Vale Amazônico, os tratados de fronteira com a colônia de Sacramento, ora ficando na mão dos portugueses, ora na mão dos espanhóis, ora os portugueses não entregando, enfim. E também sobre a pecuária, né, responsável pela interiorização e a complementaridade da atividade econômica, tanto no ciclo do açúcar, quanto no ciclo da mineração. Bem, então, ó, já começamos com a pecuária, né? Deixa eu pegar aqui uma canetinha, pegar uma corzinha bem rosa aqui, ó, pronto, rosa. A peculiaridade da pecuária sertaneja no Brasil, que é aquela pecuária, então, feita no desertão, no sertão, né? Do século XVIII, ó, Brasil do século XVIII, esteve ligada principalmente às relações de trabalho nela estabelecidas. Vejam, para a pecuária, pessoal, você quase não usa a escravidão, né? A escravidão propriamente dita, porque o peão, vamos dizer assim, né, o peão de boiadeiro, né, o boiadeiro, o vaqueiro, ele é um cara diferente, né? Ele não é aquele cara que fica nas mãos ali do senhor e tal. Ele estabelece um outro tipo de relação com o senhor, né? Com o dono da boiada. Tá? Ele fica mais livre. É quase que uma relação assim de pai para filho, né? Uma relação diferente, tá? Entre o peão, entre o vaqueiro, mais livre, né? Às vezes até dono de algumas cabeças de gado, que ele toma conta, e a elite dirigente. Diferentemente da economia do açúcar, né? Em que a relação era de senhor e escravo. Bom, relações de trabalho. Acerca dessas relações, é correto afirmar que, então, está aqui, né? Negros libertos, mestiços livres, brancos pobres e, em pequena escala, escravos africanos, tá? Então, o predomínio era de pessoas de baixa extração, porém livres, né? Porém livres. E ligados aos donos das fazendas de gado, por relações mais de lealdade do que relações de escravidão. A segunda questão faz referência ao Tratado de Madrid, né, que foi aquele tratado que deu mais ou menos o contorno do Brasil hoje em dia. Professor, Oi. você poderia explicar o porquê das outras estão erradas, só para entender a lógica Claro, das claro, coisas? ótimo. Pois não. Bom, então a primeira, predominava o trabalho escravo em larga escala. Não, né? Vai predominar o trabalho escravo em larga escala somente na atividade fim, né? Que é o açúcar e a própria mineração, tá? A mão de obra negra escrava na pecuária era maior. Mão de obra negra escrava era maioria. Não, ela é minoria. Né? Ela vai ser maioria no açúcar, né? Porque é preciso entender que o gado solto, né, o gado criado à solta, não dá para você ficar vigiando o escravo, né? Ah, o escravo fugiu com uma cabeça de gado. Não tem como. Você precisa encontrar um outro jeito de dominar o cara, de manter o cara sob seu controle, sob seu comando. Aí você estabelece a lealdade, uma relação até mesmo de
entre aspas, né? Igualdade com ele. Então não dá para ser escravo. Tá? E quando é escravo é em minoria. Então aqui já está errado, né? A mão de obra negra e escrava em maioria, né? Era a maioria. Agora aqui. Nas fazendas de gado, o percentual de livres e escravos era em torno de 50% para cada categoria. Da onde esse cara tirou essa informação? Não fosse isso, ainda tem uma outra parte que também está errada. Ó. A fazenda de gado exigia um grande número de trabalhadores. Não, né, pessoal? O gado, ele é gado, então ele segue. Você põe um cara em cima ali do cavalo e o cara vai falando, ô boi, ô boi, ô boi. Pronto, tá pronto. Pode ir, vai. Já teve aí seu treinamento, já está capacitado, né? A pós-graduação é aprender a soprar num chifre, né? O berrante. Então, com um cara, ou dois, ou cinco, você transporta um monte de cabeça. Então, não exige grande número de trabalhadores, não. Exige um pequeno número de trabalhadores até hoje. Por isso que, quando você tem que povoar alguma área que está deserta ali, né? Vale Amazônico, essas coisas, você usa a pecuária. Porque com um número muito pequeno, você também, pelo tamanho do pasto, né, consegue ocupar uma área gigantesca e falar que é sua. Né? Ok? Bem, aqui a número 2 nos fala sobre o Tratado de Madrid, que foi aquele tratado, como eu dizia, que nos deu digamos assim, né, os contornos do Brasil mais ou menos do que nós temos hoje. Por que mais ou menos? Porque nós tivemos um problema que foi ligado, vocês estão lembrados, à colônia de Sacramento, né? O Tratado de Madrid nos deu 7 povos das missões pacificados, e a Espanha ia ficar com a colônia de Sacramento. Só que esqueceram de avisar os padres e os índios que estavam nas missões. E aí eles organizaram uma guerra guaranítica lá, né? Que morreu português pra cacete. E então, Portugal falou: não, você me deu um campo de batalha, pô, vai se lascar. Eu não vou te dar Sacramento também, não. E aí nós ficamos com Sacramento, que só veio para. Só passou para a Espanha e os 7 povos para a coroa portuguesa com o Tratado de Badajoz, né, que altera oficialmente o Tratado de Madrid. Tá? Bem, então aqui vamos lá. Pretendeu atender a disputa de territórios entre Portugal e Espanha, uma estratégia para melhor administrar os domínios ibéricos na região das Missões, lá no Rio Grande do Sul. Gente, vamos lá para o Rio Grande do Sul, é lindo o Rio Grande do Sul. Tem lá os 7 povos das missões, vocês fazem uma peregrinação por aquelas cidades, sabe? O caminho das missões chama, como se fosse uma peregrinação que o pessoal faz lá em Santiago de Compostela, na Espanha. Então você vai sozinho, a pé, né? De missão em missão, ali de cidade em cidade, e vai refletindo sobre a sua vida, sobre a sua existência. Não é para correr, você tem que andar, e andar devagar, né? E aí você vai ficando nas pousadas ali, perto das missões. É um mergulho muito grande, né, dentro aí de você mesmo. Bem, a tentativa de impô-lo gerou uma guerra, a Guerra Guaranítica, né, que, ao seu final, terminou por definir o controle sobre as colônias que ocupavam a região dos Pampas, aonde os gaúchos fazem churrasco, né? Olha lá, tá certo? Muito bem. Eu me lembro, inclusive, de uma piada de gaúcho agora, mas não vou contar também. Bem, é, vou contar sim, vai. Quando é um problema fazer leilão lá no Rio Grande do Sul, porque quando o leiloeiro fala quem dá mais, todo mundo levanta a mão, né? Os homens todos. Bem, então, esse tratado, o Tratado de Madrid, vamos lá, determinou a troca de 7 povos das missões no Uruguai e a colônia de Sacramento no Brasil. Não, tá errado isso aqui, né? Tá invertido. Ó. 7 povos das missões fica no Brasil e a colônia de Sacramento fica no Uruguai. Tá invertido. Redefiniu as fronteiras com base no princípio de uti possidetis, defendido pelo padre Bartolomeu de Gusmão, cujo princípio básico é a terra pertence a quem a domina, né, a quem a ocupa.
Permitiu aos jesuítas exercer um domínio que se estendeu pela região do Prata? Não. Os coitados dos jesuítas tiveram que subir, inclusive, lá para o Rio Paraguai, começar novas missões por lá, né? Ou foram simplesmente chamados de volta para a Espanha ou morreram. Garantiu a consolidação da República dos Guaranis. Ah, sim, existe até hoje, né? Até hoje tem a República dos Guaranis. Vai se ferrar. Mataram índio Guarani que nem mosca. E possibilitou a anexação das regiões das missões ao território argentino. Não, né? Pertence ao território brasileiro. O Chaco, pessoal, é do Paraguai, não é do Uruguai. Ok? Então, por isso, alternativa B. Muito bom. Vamos dar uma olhada agora. O Ian está querendo entrar na nossa aula, né? Então, vamos pegar aqui o Ian como nosso querido amigo entrando na aula. Muito bom. Terminada essa etapa, nós precisamos agora ver a aula número 51, né? A aula número 51 é uma aula interessante, porque vai nos falar sobre o ciclo da mineração. É o nosso próximo ciclo econômico. Se vocês estão lembrados, né? O primeiro ciclo econômico, ainda no período pré-colonial, foi o ciclo do pau-brasil, lembra? 1500 a 1532. Aí Portugal estava na bica de perder o Brasil para os franceses, né? E decidiu colonizar o Brasil efetivamente. E aí trouxe para cá o açúcar, né? Então, sai o pau vermelho, entra o pau melado, né? A cana-de-açúcar. Muito bem. Aí, depois das invasões holandesas, o açúcar vai perder o seu valor, porque os holandeses vão começar a cultivar cana-de-açúcar após a sua expulsão lá no Caribe. Então, a França também vai fazer isso, nas ilhas lá, Haiti, Martinica, né? Todas as nações europeias, Holanda, França, Inglaterra, das navegações tardias, vão se estabelecer em algumas ilhas do Caribe e começar a plantar cana-de-açúcar por lá. Além disso, na Europa foi descoberto como obter açúcar a partir da beterraba, que é uma planta que resiste ao frio, né? Então, a beterraba açucareira fez com que diminuísse a dependência dos europeus do açúcar de cana. Por tudo isso, houve o declínio da produção açucareira do Brasil, né? A queda do preço e tal. O resultado, minha gente, foi que houve uma crise geral da economia açucareira e o Brasil precisava continuar dando lucro, né? O Brasil, como colônia de exploração, precisava continuar dando lucro. Resultado, vamos dar um jeito aí. Os índios falaram para os bandeirantes que aqui e ali tem uma montanha dourada, que não sei aonde o rio fica refletindo como se fossem estrelas, né? Faiscando as pepitas de ouro. Não sei aonde também tem ouro. Os bandeirantes já ficaram ligados. Além disso, por que só ia ter ouro do lado espanhol da América e não ia ter ouro do lado português da América? Né? Assim, por conta da crise do açúcar, da mitologia indígena e também por uma dedução, né? Se tem de um lado, não tem do outro, e o fato de que o Brasil precisava continuar dando lucro a Portugal, partiram os bandeirantes atrás do ouro, né? Do ouro. Tá? Além disso, os bandeirantes já tinham experiência na exploração do ouro de faisqueira, né? O ouro, como fala? Ouro fino, né? Ouro fino, um bairro aqui de Ribeirão Pires, tá? Então eles já tinham essa experiência. Eles exploravam ouro lá no Pico do Jaraguá, aqui em São Paulo, lá no Pico do Jaraguá tinha um pouquinho de ouro lá, né? Exploravam ouro aqui na nossa região, um pouquinho, tá? Exploravam ouro até ali na região do Paraná, né? Então, sabe, eles já manjavam da parte geológica, saber o tipo de rocha que vai ter ouro, o tipo de terreno que tem, que não tem, diferenciar o ouro da pirita, né, que é o ouro dos tolos, tá? Então, que não tem valor, né, mas que parece ouro. Assim, eles vão se lançar para o
interior do Brasil, vai começar, então, mais um ciclo econômico do século XVIII agora, que é o ciclo do ouro. Pau-brasil, cana-de-açúcar, ouro, e depois vem o café, né? O nosso último ciclo aí, antes de chegar já no Brasil industrial, né? Hoje em dia nós estamos vendo o ciclo da soja. Bom, aqui, ó, aquele mapa que vocês já conhecem, né, pessoal? Vamos só fazer aquela divisão que a gente costuma fazer entre as diversas áreas, né? Ó. Então, aqui, ó, olha aqui, ó, bandeirismo, bandeirismo de preação, né? Bandeirismo de busca dos índios, ó, aprisionamento de indígenas, né? Atrás das missões. Esse louco aqui é o Raposo Tavares, ó. O que esse cara fez, pelo amor de Deus? Né? Olha o rolê que ele deu. Bom, então, esse é o bandeirismo de preação. O outro bandeirismo que nos interessa é o bandeirismo de prospecção ou de mineração, né? É esse cara aqui, ó. Olha ele aqui, ó, o verdinho, tá vendo? Vamos dar uma olhadinha aqui então. Ó, para o interior do Brasil, né? Indo até Cuiabá, que vocês sabem, é montanha sagrada, né? Depois indo lá para a região de Goiás, né? Depois indo para o interior de Minas, olha, Sabará, Mariana, Vila Rica, atual Ouro Preto, né? Olha esse doidão aqui, eita, não é onde ele veio parar? Atravessou todo o Brasil central em pleno século XVII, né? E aqui, por último, vamos mudar a cor, né? O sertanismo de contrato, lembra? Que se encarregou de acabar com o quilombo dos Palmares, né? Que se encarregou de acabar com os índios bravos, índios que queriam desafiar o domínio português. Olha o Domingos Jorge Velho, ele vem aqui para Salvador, né? E ataca índios aqui. Ele pega uma experiência tão grande em matar índio que é contratado para acabar com o quilombo dos Palmares também, Domingos Jorge Velho. Então esse aqui é o terceiro ciclo bandeirista, né? É, o terceiro tipo de ciclo bandeirista, tá? Muito bem. Então aqui era o nosso domínio inicial, né? O domínio de Tordesilhas. Esse aqui é o Brasil atual, com a anexação já do Acre, né? Aqui já tem o Acre, tá vendo? E mais ou menos como ele ficou definido aí em 1750 pelo Tratado de Madrid, depois Santo Ildefonso e depois Tratado de Badajoz, tá? Além dos tratados de Utrecht 1 e 2. Bom, avançando então, nós vamos ter o seguinte, olha aqui, as primeiras descobertas de ouro, olha, 1695, lá em Sabará, outro roteiro turístico que vocês têm que fazer, tá? Tem que fazer, pessoal. Parem com esse negócio de ir para Disney. Ai, quero ir para Disney. Deixa o Mickey lá. Vai conhecer o Brasil. Vai conhecer Sete Povos das Missões. Vai conhecer as cidades históricas de Minas Gerais. A coisa mais maravilhosa do mundo, né? Cidade de Sabará, Caeté, uma outra cidade, né, o nome atual, tá? A cidade de Ouro Preto, que naquela época se chamava Vila Rica, né? Então, ainda no finalzinho do século XVII, essas áreas passaram também a ter, né? Passaram também não, né? Foi descoberto ouro lá, né? Pelos bandeirantes, tá? Bom, comece então. E outra coisa, quando você fala assim, chegou a notícia de que acharam ouro, o cara ouve falar ouro, é que nem a minha cachorra quando ouve falar ração, sabe? Ela já vira as orelhonas assim. As pessoas todas vão para lá, as pessoas querem ir para lá, tá? E aí nós temos essas três grandes fases daqui da exploração, ó. A primeira fase é aquela fase feita por mineradores, vamos dizer assim, individualmente, né, sozinhos, tá? É a fase das faisqueiras, que os paulistas já tinham, inclusive, experiência em fazer. A segunda fase é já das encostas, né, da nascente dos rios,
da nascente dos córregos, mais perto do veio de ouro mesmo. É a grupiara. Grupiara. Faisqueiras, grupiara. E a terceira é a exploração, vamos dizer, em larga escala, né? Olha aqui, ó. É a terceira em larga escala, que são as lavras. Aqui, ó, já exige escravos, etc. Vamos lembrar que esses poços e galerias de pouca profundidade, onde se cavavam as lavras, é porque eles não tinham ou não tinham vontade de desenvolver o meio técnico para poder explorar mais, né? Para fazer as escoras, né? Para fazer o beneficiamento, o transporte. Os portugueses queriam lucrar rapidamente, fazer o ouro, derreter o ouro, melhor dizendo, né? E já gastar esse ouro, e não investir em tecnologia para exploração a longo prazo. Por isso que o ciclo da mineração durou tão pouco, né? Durou aí 80 anos, mais ou menos. Tá? Bem, Portugal, nessa época, ficou praticamente desocupada. A coroa portuguesa forçou, inclusive, a mão, proibindo pessoas de virem para o Brasil, de sair de Portugal. Porque os campos agrícolas lá em portugueses ficaram desocupados. Não tinha quem produzisse alimento lá em Portugal. As pessoas saíam de Portugal e vinham para o Brasil para buscar ouro, né? Então, foi uma corrida do ouro que se estabeleceu em Minas Gerais, tá? A princípio, aqueles garimpos improvisados, meio sem lei, né? Meio serra pelada, né? Aquela coisa meio... Aquele programa que passa lá no Discovery, né? Febre do Ouro, que só eu assisto. Então, garimpos improvisados. Vamos lembrar que quem vem em busca de ouro, pessoal, ó, quem vem em busca de ouro não quer saber de outra atividade, tá? Cara, não, eu estou atrás de ouro, não estou aqui atrás de plantar mandioca, milho. O tempo que eu estou plantando milho, mandioca e criando galinha, eu podia estar lá minerando ouro, né? Então, ele compra tudo o que ele precisa. Compra farinha, compra carne seca, compra boi, cavalo, arma, roupa, enfim, cachaça, né? Aquela dieta típica do brasileiro dessa época, né? Farinha de mandioca, carne seca e cachaça. Bom, então começou a faltar comida aqui no Brasil também, né? Inclusive o Marquês de Pombal vai obrigar aí o pessoal a plantar comida, né? Alimentos, tá? A partir do número de escravos que eles tinham. Assim começam a surgir as primeiras cidades grandes no interior do Brasil, né? Um pouquinho longe do litoral, tá certo? Olha que beleza, olha aqui, ó, coisa mais linda. Ouro Preto, né? Ouro Preto, Vila Rica, tá? Então, olha essa igreja, que coisa mais linda. Né? Olha aqui, ó. Outra aqui, ó. Puxa vida, viu? Vocês deveriam ir nesses lugares, viu, pessoal? Olha que coisa mais maravilhosa. Ouro Preto. Olha essa aqui, ó. As janelas. Essa aqui, as janelas. Visitem antes que acabe, né? Mariana, por exemplo, sofreu lá com o vazamento lá da reserva, lá do dique, lá da Vale do Rio Doce, né? Olha aqui que beleza. Os tipos de janela na Minas Gerais colonial, né? 3 tipos de moldura de janela diferente para 3 classes sociais diferentes. Os mais ricos, os mineradores, aqui a classe média, e aqui os mais pobres. Você conseguia identificar a classe social da pessoa pela janela que ela tinha na casa dela. Bom, claro, claro, a coroa portuguesa quer arrecadar. Lembra? 1796. 1702 já tem toda uma legislação, o regimento dos superintendentes, guardas-mores e oficiais deputados para as minas de ouro, para regular a exploração do ouro no Brasil através da Intendência das Minas, né? Um órgão de gerenciamento e fiscalização ligado à coroa portuguesa. Tá? Sim, ó, isso aqui é importante. Diretamente vinculado a Lisboa, não era vinculado a Salvador, não, e nem depois ao Rio de Janeiro, quando mudou a capital do Brasil para o Rio de Janeiro, para poder fiscalizar melhor o ouro, né, que saía do Brasil, tá? Bem,
As funções da intendência, funções muito amplas, né? Ó. Policiamento, né? Para impedir que houvesse contrabando, né? Cobrança dos impostos, os tributos, né? Os impostos, nós vamos ver que foram vários, e tribunal, de primeira e última instância, não tem negócio de apelar, não. Era ali mesmo que resolvia. A não ser que você fosse nobre, né? Se você fosse um fidalgo, se você fosse um filho de alguém, né? Um filho d'algo, né? Um filho de alguém, aí você podia apelar para a coroa, para ser julgado pelos seus pares, pela nobreza, né? Haviam leis meio diferentes lá, tá? O superintendente, que era o cara, tá? Ó, ele era diretamente, ele conhecia de mineração e ele era nomeado diretamente pela coroa, tá? Conhecia a teoria e conhecia a prática, né? Então não adiantava querer enganá-lo. Ele era muito bem pago, mas muito, muito bem pago, tá? Com títulos, com dinheiro, com pensões, com terras, com ouro, com diamantes, para defender os interesses da coroa. Superintendente. Bem, como que era, então, a organização dessa exploração? Olha que interessante. Primeiro, todo o ouro e todas as regiões que tivessem ouro foram declaradas propriedades do rei. E o rei, quando aparecia a história de que alguma região tinha aparecido ouro, o rei leiloava, aqui, né, como se fosse uma doação, mas ele doava para quem desse mais dinheiro, tá? Ele leiloava o direito à exploração. Esses terrenos onde acontecia o ouro eram as datas. Então, sei lá, eu ia lá e encontrava ouro. Aí eu comunicava a superintendência lá, né? A intendência das minas. A intendência das minas cercava o local. O rei fazia um leilão. Eu, que tinha descoberto as minas, não participava do leilão. Eu podia escolher uma data para mim. A primeira data eu escolhia. Claro, eu escolhia aquela que tinha mais ouro. Para quê? Para guiar o leilão. Porque perto da minha data era onde estariam os terrenos mais valiosos, que iam alcançar o maior valor. Porque é óbvio, né? Se eu descobrir o lugar, eu vou querer escolher primeiro, eu vou escolher aquele que tem mais ouro. Olha como a coroa era esperta, né? Bem, aí era leiloada as datas, né? Datas eram os terrenos onde acontecia o ouro. Então, cada lote tinha 66 metros quadrados, ou na medida da época, 30 braças, e eu não podia vender a data, tá bom? Quando eu recebia uma data em leilão, eu tinha que ficar com ela, teoricamente, para sempre. Bom, aí a coroa começava a me explorar, né? Claro. Um imposto tradicional que era o quinto, o chamado quinto dos infernos, né? O pessoal falava, tá? Olha aí, ó, 20%, tá? Esse imposto aqui era em toda a coroa, tá? Total minerado, 20% dos produtos vendidos, 20% de tudo ia para a coroa. Também a finta, que era uma quantia de 30 arrobas, né, de ouro, 30 arrobas. Uma arroba é mais ou menos 15 quilos de ouro, tá? É 15 quilos de qualquer coisa, né? Tá? É 14.950. Né? Então, 15 quilos de ouro. Então, a cada ano, a região das minas tinha que mandar meia tonelada, 450 quilos de ouro para Portugal. Para garantir que esses tributos fossem arrecadados, Portugal criou as casas de fundição, para onde o ouro era levado, tá? Daí esse ouro em pó, ou em pedra, ou em pepita, enfim, era levado para lá, derretido, purificado, feito barras dele, né? Portugal tirava o quinto, já na hora, né? Era retido na fonte, como a gente diz hoje em dia. Esse ouro recebia o selo real e aí sim ele podia entrar em circulação. Se ele não fosse em barra, se ele não fosse com o selo real, era contrabando, era crime de lesa majestade e a pena era de morte. Aqui eu peguei uma imagem para vocês de uma barra, ó. Então, aqui tem o peso da barra, né? O selo real, tá certo?
barra de ouro de 373 gramas. 373 gramas, tá? Resistiu aí, né? Ainda está circulando aí, tá? Ainda existe, né? Então aqui tinha os selos reais. Como que esse selo era colocado? Através desta máquina de altíssima tecnologia aqui, né? Então era uma prensa, tá? A barra era colocada aqui embaixo, e aí, aqui tem um outro suporte, né? E aí girava-se isso aqui e fazia-se digamos assim, a impressão, né, do selo real português. Bem, outros impostos, não acabou não. Ó, Portugal decidiu cobrar um imposto também pelo número de escravos que o camarada tinha. O raciocínio era o seguinte: se ele tem muito escravo trabalhando na lavra dele, é porque tem muito ouro, então vamos cobrar imposto em cima do número de escravos. Ah, mas os escravos não são produtivos, são mulheres aqui e tal, crianças, não interessa. Isso gera uma exploração maior, né, de cada escravo para diminuir aí o imposto pago, a captação. Tá? Mas eu não tenho nenhum escravo, senhor, eu sou trabalhador, senhor, não interessa. Se você não tem escravo, você vai pagar por você e pela sua família que trabalham aí. Né? Vocês são em quantos? Ah, somos em 5, então é como se tivesse 5 escravos trabalhando. O que interessa é arrecadar. Já na fase final da mineração, nós temos uma outra forma de imposto, um outro imposto aqui, né? A derrama, né? Que inclusive motivou a revolta lá da Inconfidência Mineira. Pra vocês terem uma ideia, através da derrama, Portugal estipula a quantidade de ouro que o Brasil deveria mandar para a Europa em 100 arrobas. 1.500 quilos de ouro por ano, tá? Numa época em que a produção de ouro já estava declinando. 1.500 quilos, né? 1.500 quilos de ouro, certo? Derrama, uma cobrança forçada. Se essa cota anual de 100 arrobas, 1.500 quilos, não fosse atingida, os soldados da coroa portuguesa invadiam as casas, enfim, faziam aquele estrago todo para poder chegar, né? Pegavam os objetos de ouro que tinha lá e tal, para poder chegar nesse valor. O que as pessoas faziam? Pegavam as imagens dos santos, né? Da Virgem Maria, né? Imagens de Santo Antônio, São Pedro, escavavam essas imagens e escondiam ouro lá dentro. Como eram imagens de santos, as pessoas, os soldados e tal, não mexiam, né? Eles respeitavam. Aí veio a famosa expressão santo do pau oco, né? Essa cara de santo do pau oco. Imagens de madeira de santos, por fora um santo, por dentro cheias de ouro, cheias de contrabando, né? Bem, 3 grandes fases aqui, crescimento, né, de 33 a 48, com o auge aí, então, em meados do século XVIII. A partir da segunda metade do século XVIII, declínio, e em 1789, que é o ano da Inconfidência Mineira, a exaustão pela falta de meio técnico para fazer essa exploração, tá? Para ir encerrando, nós temos aqui o lado dos diamantes, né? A exploração de diamantes, tá? Lá na região do Cerro Frio. Hoje em dia, essa região chama-se Diamantina, né? É nessa região aqui, no Arraial do Tijuco, que ficava nessa região, cercada pela coroa portuguesa e tal, que se fizeram grandes fortunas, né? Como a do contratador dos diamantes, João Fernandes, na época dele, a maior fortuna de Portugal, né? E lá é onde viveu também, vocês já devem ter ouvido falar dela, a Chica da Silva, né? Ex-escrava, que acabou se tornando aí extremamente poderosa, né? Aqui, o Arraial do Tijuco, em Diamantina. Essa região toda aqui acabou sendo, inclusive, cercada, né? Fica ali entre Minas Gerais, Goiás, aquele pedaço lá. Era onde havia diamantes. Era tanto diamante, mas tanto diamante que era extraído aqui do Arraial do Tijuco, isolado, né? Isolado, tá? Altamente policiado,
pela coroa portuguesa para que não houvesse contrabando, ou para tentar diminuir o contrabando, mas era tanto, tanto, tanto diamante, que teve um período, entre 34 e 37, que pararam de explorar diamante lá, para que não houvesse a queda no preço, né, de tanto diamante que tinha nessa área. Não tem mais, né? Diamante que vale mais do que o ouro, né? Aqui eu coloquei uma imagem de uma igreja, aqui é Congonhas do Campo, né? Que nós vamos Ô, já professor, são falando tudo aqui. portugueses que pegou esses diamantes? Tudo, foi tudo embora, irmão. Nossa, E mano, pior, safado. foram retransferidos para a Inglaterra, né? Que financiou a revolução industrial deles com o nosso ouro, com os nossos diamantes. A gente costuma dizer, por isso essa igreja, que o Brasil ficou com os buracos, Portugal ficou com as igrejas e a Inglaterra ficou com as indústrias. E Ele começou a mandar. eles não devem a gente, assim? Deveriam dever, né? Mas eles dizem que nós devemos para eles. Né? Nós É isso que eu transferimos vi toneladas. um portuguesa falando. Nós transferimos toneladas e toneladas de riquezas para eles por séculos, né? Por séculos. Mas nós brasileiros achamos natural, né? Que a nossa riqueza vai embora, né? E eles ainda dizem que nós devemos para eles, tá? Lembra dessa expressão para guardar na memória, né? O Brasil ficou com os buracos, Portugal ficou com as igrejas e a Inglaterra ficou com as indústrias. Triste. Olha que bonitinha essa rua, né? Isso aqui esse aqui já é o Arraial do Tijuco mesmo, né? A cidade, é o centro histórico de Diamantina, né? Então é um lugar que vocês deveriam visitar também. Bom, foi meio longa, mas essa foi então a nossa aula número 51. No nosso próximo encontro, nós vamos fazer a correção dos exercícios da aula 51 e vamos para a aula 52, depois das provas, né? Então, na quinta-feira que vem, tá? As duas aulas serão de história, ok? Dúvidas? Não. Resuminho, então anote aí, ó. Resuminho da página 40 só, até a página 42, tá? 40 a 42. Só isso. E o resumo de geografia que eu estou esperando. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Boa Até mais. semana. Falou, professor. Namastê. Fiquem com Deus.